os meus pecados apagados estão. Paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus. Para minha Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia a graça divina. Saudamos todos os irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor Jesus. Quem é Jesus Cristo? Esta é a quinta pergunta que compõe este primeiro trimestre de 2015 para a classe do Juvenis. Trimestre este que tem por tema geral respostas às dúvidas sobre a fé cristã. Porém, antes estamos convidando a todos os irmãos que vá até o site do portal Escola Bíblica Dominical, na aba Juvenis, e lá os irmãos estarão encontrando o esboço desta videoaula. Esboço este que estará muito melhor detalhado. Há subsídios que nós não abordamos na pré-aula devido ao tempo. Porém, no esboço, os irmãos estarão encontrando maiores detalhes. E estarão encontrando também na aba Juvenis as outras pré-aulas e os outros esboços já realizados ao longo deste trimestre, bem como a introdução deste trimestre e o esboço da introdução do trimestre. Quem é Jesus Cristo? Esta é uma pergunta fundamental para a doutrina bíblica cristã. Não existe cristianismo sem Cristo. Não existe de maneira nenhuma sentido no cristianismo, na história ou no homem sem Cristo. Cristo, ele é o centro da história, ele é o centro do homem e ele é o centro do cristianismo. Jesus, ele é o centro das Escrituras também. Se fôssemos definir o Velho Testamento em uma frase, esta frase seria: ele vem. E se fôssemos definir o Novo Testamento em uma outra frase, seria: ele veio e voltará. Jesus, ele é o centro das Escrituras. E por ele ser o centro das Escrituras, nós já vimos Jesus presente como centro em todas as aulas que já estudamos até agora. A primeira aula teve por tema: a Bíblia é a palavra de Deus? Jesus estava presente porque Jesus, ele é o centro das Escrituras. Está em João capítulo 5, verso 39. As Escrituras, elas testificam de Jesus. A segunda pergunta que compõe este trimestre foi a seguinte: quem é Deus? Jesus é a expressa imagem de Deus. Hebreus capítulo 1 e verso 3. A terceira pergunta foi: por que Deus nos criou? Jesus, ele dá sentido à vida do homem. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele não é um caminho e nenhuma verdade. Ele é o caminho e a verdade e a vida. É ele quem dá sentido à vida do homem. Está lá em João capítulo 14, verso 6. Também estudamos na última aula sobre o pecado original. E Jesus, ele é o que tira o pecado do mundo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Então Jesus esteve presente e sempre estará presente em todas as lições bíblicas da escola dominical. E o porquê? Porque a fonte que tiramos como base para fazermos a revista é a Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada, Jesus, ele é o centro. Em todas as lições que estaremos estudando ao longo deste trimestre, ao longo da nossa vida cristã, Jesus, ele sempre será o centro. Então, conforme vimos na última aula, após o pecado ter entrado no mundo, por um homem corrompido toda a natureza humana, lá em Romanos capítulo 5, verso 12, era necessário um Salvador. O homem havia corrompido a sua natureza, o seu propósito inicial de criação, de relacionamento com Deus, e precisava de um Salvador.
E ao olhar na linha da história, Deus não viu um justo sequer. Está lá em Romanos 3:10 e 3:23. Deus, olhar na linha da história, ele não viu um justo sequer. Assim, é mais uma prova de amor para com o homem, Deus enviou seu Filho Jesus, não para condenar o mundo, mas para que o mundo por ele fosse salvo. Deus, é mais uma prova de amor. Ele vai enviar o seu único Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está lá em João capítulo 3, verso 17, que diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cristo, ele veio salvar o homem. Ele veio salvar o mundo e não condenar o mundo. O mundo sem Deus, o mundo sem Jesus, ele já está condenado pela sua própria escolha. A chegada de Jesus para o seu ministério terreno, a chegada dele ao mundo, foi profetizada por vários profetas no Antigo Testamento, chamados os profetas messiânicos. E o primeiro a profetizar a vinda do Messias foi o próprio Deus. Está lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, que diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. O próprio Deus foi o primeiro a profetizar que viria o Messias, viria o Jesus, o Salvador, para o seu ministério terreno no mundo. Todo o Velho Testamento ele está apontando para Cristo, conforme já mencionamos, e o Velho Testamento ele acaba sendo, principalmente a lei, sombras, tipos e sinais, ou seja, exemplos daquilo que aconteceria no futuro. Está lá em Hebreus, capítulo 10 e verso 1. Muitos profetas do Antigo Testamento, chamados de profetas messiânicos, também apontavam para a vinda do Messias, para o ministério terreno de Jesus. E um destes profetas é o profeta Isaías, apontado como profeta messiânico, que apontou, que profetizou não só o seu ministério, mas alguns detalhes da sua morte. É o que diz lá no seu livro, Isaías capítulo 53, verso 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso se cumpriu lá em Marcos capítulo 15, verso 28. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Então, vemos vários profetas e o Antigo Testamento apontando para o ministério terreno de Jesus. Talvez a pergunta fosse: por que é necessário que Jesus fosse plenamente humano? A primeira afirmação é para possibilitar uma obediência representativa. Ou seja, Jesus era o nosso representante e obedeceu em nosso lugar aquilo que Adão falhou e desobedeceu. Vemos isso nos paralelos entre Adão e Eva com a árvore comendo do fruto, e vemos isso Jesus na tentação do deserto, por exemplo. Jesus se sobressaindo. Em Romanos 5, 18 e 19, nos deixará isso muito claro. Diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, através da obediência de Jesus, todos nós fomos feitos justos, justificados da condenação
do pecado, para ser o único mediador entre Deus e os homens. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Através do seu sacrifício na cruz do Calvário, Jesus, ele tem por direito ser o nosso mediador entre Deus e nós, entre Deus e os homens, para ser o nosso exemplo e padrão de vida. Paulo nos diz que estamos continuamente sendo transformados à sua própria imagem e semelhança. Está lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Avançando assim para o alvo, para o qual Deus nos salvou, sendo a sua imagem e semelhança do seu Filho. Romanos 8 e 29. A Bíblia diz que a vereda do justo é igual à luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quanto mais nós nos parecermos com Cristo nas suas atitudes, nas suas ações, na maneira dele lidar com as pessoas, nós nos voltamos a ser a imagem e a semelhança de Deus novamente. Pedro diz que, especialmente no sofrimento, temos de considerar o exemplo de Cristo, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos um exemplo para seguir os seus passos. 1 Pedro 2, 21. Em Cristo, nós temos o maior exemplo. Tem até um filme muito interessante, e este filme ele está disponível no YouTube, que diz: nos seus passos, o que faria Jesus? Vale muito a pena você assistir esse vídeo, esse filme. Em seus passos, o que faria Jesus? Tem até um livro, tem um filme. Esse filme está disponível no YouTube. É uma grande lição sobre nós nos parecermos com Cristo, através da lição que ele já nos deixou em seu ministério terreno. E ao nós nos parecermos com Cristo, automaticamente nós voltamos a ter a imagem e semelhança de Deus a cada dia em nós. Se Jesus não tivesse existido na condição de homem, não teria sido capaz de conhecer e ter a experiência que sofremos, as nossas tentações, as nossas lutas diárias. E é pelo ministério terreno de Jesus que vale a pena orar a Ele, para Ele interceder junto ao Pai por nós. Vale muito a pena nós derramarmos o nosso coração, fecharmos a porta do nosso quarto, a janela do nosso quarto e falar diretamente com Ele, apresentar a Ele todas as nossas falhas, todas as nossas fraquezas, tudo aquilo que está nos apontando, todo o pecado que nos está tentando a pecarmos contra Deus. E o porquê que vale a pena? Porque Ele, como homem, Ele nos entende, e como Deus, Ele nos justifica. Todas as tentações, todas as concupiscências, tudo aquilo que passamos por tentações no mundo, Jesus, Ele nos entende, porque um dia Ele desceu, Ele foi um de nós. E quando nós oramos a Ele, nós estamos depositando a nossa confiança naquele que pode ajudar. E o porquê que Ele pode ajudar? Porque Ele nos entende. Como homem, Ele nos entende. E como Deus, Ele nos justifica através do seu sangue vertido na cruz, junto ao Pai. É por isso que vale a pena orar. É por isso que o melhor amigo que temos é Jesus. Jesus, Ele, como diz o hino, que eu acho muito bonito, chamado Jesus é Melhor, Jesus, Ele é melhor que ouro e bens. Jesus, Ele é melhor do que tudo que tens. Jesus, Ele é melhor, porque Ele completará o homem e trará paz na alma. Tudo aquilo que talvez o seu melhor amigo, o seu pai, a sua mãe, não conseguirá te compreender, porque você talvez não consiga expressar aquilo que está no seu coração, Jesus, Ele vai te entender, porque Ele já foi um de nós, e te justificará junto
ao Pai. Então vale a pena orar e vale a pena ter Jesus como o melhor amigo. Porém, o crescimento humano de Jesus também nos traz um grande aprendizado. E antes de entrarmos na questão do seu desenvolvimento como homem ao nascer, ao crescer, precisamos pensar o que a Bíblia não diz. Não só o que ela diz, mas o que ela não diz. Bem sabemos que temos os 66 livros do cânon que compõem a Bíblia Sagrada, mas temos os livros apócrifos, que ao todo, feitos lá no século II e III, são 140 livros apócrifos. E destes 140 livros, tem 8 livros que são chamados evangelhos apócrifos, ou seja, evangelhos não inspirados. E estes 8 evangelhos, tem 4 que são os mais conhecidos, que é o evangelho de Tiago, o evangelho de Mateus, obviamente que nenhum dos dois escreveram, a história de José o Carpinteiro e o evangelho árabe da infância de Jesus. Todos estes evangelhos, de alguma maneira, tentam narrar um Jesus na sua adolescência, um Jesus na sua infância, aquilo que a Bíblia não fala, aquilo que a Bíblia nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, do cânon sagrado, elas não falam. E são totalmente distorcidos ao pegarmos esses evangelhos e trazermos para comparar com os inspirados. De maneira que precisamos ter em mente que a Bíblia Sagrada, a Bíblia tem como alvo mostrar que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador prometido, o Messias de Israel, e que morreria pelos nossos pecados, para a redenção do mundo. Então, o que Jesus fez dos 0 aos 12 anos, e depois da sua juventude aos 30 anos, não vai agregar conhecimento na ideia central das Escrituras. A Bíblia mostra aquilo que o homem precisa saber para saber quem ele é, por que ele é, para que ele é, de onde ele veio e para onde ele vai. A Bíblia vai narrar a salvação do homem, vai mostrar o que ele precisa para ser salvo. E não, de maneira alguma, vai matar a sua curiosidade. Então, a Bíblia mostrar o que Jesus fez na sua infância, na sua juventude, isso não agregará de maneira nenhuma no tema principal dela, que é a salvação do homem. Então é importante que nos calemos aonde a Bíblia se cala e não discussamos principalmente no que diz respeito a heresias. Tempos atrás aí teve uma revista que colocou Anos Ocultos de Jesus e trouxe várias ideias e no final acabou não falando nada. Isso é sensacionalismo, é apenas para vender a edição. A Bíblia se calou por um simples motivo, porque a ideia principal não é matar a curiosidade do homem. A ideia principal é mostrar do que o homem precisa para ser salvo. Lucas capítulo 2, verso 52, ele nos trará uma boa base daquilo que precisamos saber sobre a infância de Jesus. E este conhecimento trazido por Lucas, ele já nos dá base para compreendermos como foi a sua infância e a sua juventude. Diz assim, Lucas capítulo 2, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e para com os homens. A humanidade de Jesus não foi apenas aparente, como dizem os docéticos, nem irreal, como pensavam os gnósticos. Não, muito pelo contrário. Jesus foi perfeitamente homem, sem deixar de ser perfeitamente Deus. Não há a ideia que Jesus era 50% homem, 50% Deus, não. Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus foi em tudo semelhante a nós, exceto o pecado.
exceto o pecado, Jesus foi em tudo semelhante a nós. A natureza de Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. A sua natureza de 100% Deus, ele não podia pecar. Ele não podia pecar. Vai contra a natureza dele o pecado. Então, Jesus foi em tudo semelhante a nós, porém, menos o pecado. Jesus não experimentou o pecado. Seu crescimento se deu em 3 áreas distintas. E são essas 3 áreas que, para nós, nos traz grandes aprendizados. A primeira, ele cresceu fisicamente. E crescia Jesus em estatura. A segunda área que ele cresceu foi a intelectual. E crescia Jesus em sabedoria. E por fim, crescia Jesus em graça perante Deus e perante aos homens. Jesus era submisso a seus pais na terra, o que vemos em Lucas capítulo 2, verso 51. E a submissão ao Pai Celestial, Lucas capítulo 22, verso 42. Estamos seguindo exemplos de Cristo, sendo submissos aos nossos pais na terra? Aquele que cuidou de nós, que deu a nós o melhor que podia. Estamos sendo nós submissos a eles? Estamos seguindo o exemplo de Cristo? E estamos tendo comunhão com o nosso Pai Celestial, submissão a Deus e submissão aos nossos pais da terra? Jesus era assim, e Jesus nos deixa esse exemplo. Mas o seu crescimento saudável não foi só na área física, mas foi na área espiritual. Jesus não só crescia no seu corpo, mas ele cuidava da sua alma também. Hoje, vemos por aí muitos cuidando muito do seu corpo e deixando a sua alma. Investimos muito, às vezes, na formação intelectual, mas esquecemos da espiritual. Hoje, em cada esquina vemos uma academia, e não é pecado não cuidar do corpo, temos que cuidar, ele é templo do Espírito Santo, mas precisamos cuidar proporcionalmente da nossa alma. Cuidar do corpo é importante, mas cuidar da alma é mais importante ainda. Investirmos no nosso conhecimento intelectual é importante. Cursarmos uma faculdade, fazermos vários cursos, brigarmos pelas melhores vagas no mercado de trabalho, tudo isso é muito importante. Mas Jesus nos ensina também cuidarmos do nosso espírito, da nossa vida espiritual. Vemos várias pessoas intituladas cristãs, preocupadas de cuidar, de fazer vários cursos, de crescer na vida acadêmica, mas sobre teologia, sobre o estudo de Deus, fica à margem. Elas se limitam naquilo que ouvem no domingo, naquilo que ouvem dos hinos, a opinião doutrinária dela, ou a solidez doutrinária, está formada através de hinos, através de frases nas redes sociais postadas, mas não na doutrina bíblica. E aí, o pastor Antônio Gilberto nos deixa algo muito claro. Doutrina bíblica, ela vai gerar bons costumes, mas bons costumes não vão gerar doutrina bíblica. Crescer em todas as áreas da vida é importante, mas jamais podemos deixar o espiritual. E Jesus é o nosso exemplo que devemos imitar. Jesus foi o Verbo encarnado. Está lá em João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. O escritor cristão, quando ele vai definir a questão da encarnação de Cristo, o Verbo encarnado, ele diz o seguinte: aquele que nem o céu dos céus
pôde contê-lo. Foi enfaixado em panos e deixado numa manjedoura. Deus se fez homem. O Senhor dos senhores se fez servo. Aquele que é santo, 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 se fez pecado por nós. E o que é exaltado acima dos querubins assumiu nosso lugar como nosso fiador. Ele se fez maldição por nós e serviu sozinho o cálice amargo da ira de Deus, morrendo a morte de cruz para dar a vida e a vida eterna. Jesus veio revelar de forma eloquente o amor de Deus. Não foi a sua encarnação que predispôs Deus a nos amar, mas foi o amor de Deus que abriu o caminho para a encarnação. A encarnação do Verbo não é a causa da graça de Deus, mas o seu glorioso resultado. Jesus veio ao mundo não para mudar o coração de Deus, mas para revelar-nos o seu infinito e eterno amor. Esse núcleo é a base do Evangelho. Então, Jesus, para revelar o amor de Deus para conosco, ele se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, lá em João, o Evangelho, João capítulo 1, verso 1, ele se fez carne e habitou entre nós. E para que isto fosse feito, Jesus precisou deixar o céu de glória. É o que está lá em Filipenses capítulo 2, verso 6, chamado esvaziamento, ou akenosis, né? Na teologia. Mas o esvaziamento, que não se refere à sua essência ou à sua natureza divina, mas às suas prerrogativas de Deus, a seu trono, a sua glória, deixadas no céu para vir a nós. Jesus, para salvar eu e você, ele deixou o céu de glória, ele esvaziou, não da sua essência de Deus, mas das suas prerrogativas divinas, do céu, da sua majestade, da sua glória, para se fazer servo, se fazer homem, se fazer servo e se fazer maldição numa cruz por nós. Jesus, como ovelha muda, ele se oferece para ser sacrificado em nosso lugar. Está lá em Isaías, capítulo 53, verso 7. Em nenhum momento ele usou seus poderes, nem na tentação, nem ao estar sendo levado para o matadouro, está sendo levado a ser crucificado. Cuspiram no seu rosto, transpassaram o seu lado, mas em nenhum momento ele abriu a boca. E quando ele abriu a boca na cruz do Calvário, foi para liberar o perdão. Foi para dizer que o ladrão estaria com ele no paraíso. Isto é amor. É o amor de Deus para comigo, é o amor de Deus para com você. É sacrificado na pior e mais vergonhosa situação, que foi instrumento de punição inventado na época, que foi a cruz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Jesus, ele se tornou maldição no madeiro, de maneira mais humilhante, para que nós hoje pudéssemos ter a vida. Um teólogo disse o seguinte: a sua simples presença entre nós não seria suficiente. Ele precisou morrer a nossa morte e ressuscitar para nos dar a vida. E sobre a morte de Jesus, a Bíblia nos aponta algumas características que precisamos ter em mente. Essa morte, ela foi pré-determinada. Está lá em Atos, capítulo 2, verso 23, 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 20 e Apocalipse 13, 8. Essa morte ela foi voluntária. João, capítulo 10, versos 17 e 18.
Essa morte ela foi vicária, a favor de outro. Ou seja, Jesus morreu a favor de nós, para que nós não morrêssemos. Está lá em Romanos, capítulo 4, verso 25. E Coríntios, capítulo 15, verso 3. Essa morte também foi sacrificial. Está lá em Hebreus, capítulo 9, verso 14. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Essa morte foi expiatória. Gálatas 3, verso 13. Expiatória, purificatória, cumpriu a pena. Substitutiva, ele morreu a nossa morte. Redentora, resgate por meio do pagamento de dívida. Gálatas 4, versos 4 e 5. Ela é extensiva ao mundo todo, porém eficaz aos que creem. A morte e ressurreição de Jesus consumam a nossa salvação. A sua morte foi o único meio de reconciliação entre Deus e o homem. Romanos capítulo 5, verso 10, 2 Coríntios capítulo 5, verso 19 e 20 e Colossenses capítulo 1, verso 20. E qual a abrangência dessa morte de Cristo? A primeira é a anulação potencial do poder do pecado. Hebreus capítulo 9, verso 26, Romanos capítulo 6, versos 6 e 7. Libertação da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, verso 10 a 13. Colossenses capítulo 2, verso 14. Remoção da condenação do pecado. Romanos 8, 33 e 34. E João 5, 24, ou seja, a justificação. Oportunidade de filiação a Deus. Gálatas 4, versos 4 e 5. E João capítulo 1, verso 12. Oportunidade de reconciliação com Deus. Romanos capítulo 5, versos 10 e 11. Perdão dos nossos pecados. Efésios capítulo 1, verso 7 e primeiro livro de João, capítulo 1, verso 7. Talvez a maior notícia que o cristianismo já recebeu ao longo da história foi que Jesus ressuscitou. E um escritor cristão, pastor Hernandes Dias Lopes, ele traz a seguinte nota sobre este assunto. As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus. A história da Páscoa não termina no funeral, mas sim com uma festa. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Nós pregamos Cristo que esteve morto e está vivo, e não Cristo que esteve vivo e está morto. Ao consumar a sua obra aqui no mundo, Jesus ressuscitou em glória e comissionou seus discípulos a pregar o evangelho a todo mundo, a cada criatura. Depois voltou para o céu, entregou na glória e assentou-se à destra do Pai para governar a igreja, interceder por ela e revesti-la com poder do seu Espírito. Jesus reina. Ele está no trono do universo e ele voltará gloriosamente. A ressurreição de Cristo, ela testifica a divindade de Cristo. Romanos capítulo 1, verso 4. Ela proclama a vitória sobre o pecado. Romanos capítulo 9, verso 28. E sobre os poderes das trevas. Efésios capítulo 1, verso 20 e 21. Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã, nossa pregação seria inútil, nossa esperança seria vazia, nosso testemunho seria falso, os nossos pecados não seriam perdoados. Seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas pelo contrário, nós somos os mais felizes de todos os homens, porque Cristo, ele ressuscitou e em breve voltará com grande poder e glória. A grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Você pode visitar o túmulo de Buda, Maomé, Allan Kardec, mas o túmulo de Jesus, ele está vazio. Jesus, ele
venceu a morte e está vivo pelos séculos dos séculos. E para concluir, irmãos, queremos fazer algumas considerações. Jesus, como já mencionamos, ele é o centro do cristianismo. Efésios capítulo 1, versos 9 e 10. Não existe cristianismo sem Cristo. O cristianismo não é uma religião, mas um modo de vida cujo a proposta básica é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. O cristianismo só faz sentido porque Cristo ele está vivo, porque nós nos relacionamos com ele. Cristo está vivo em nós, através do Espírito Santo. É por isso que o cristianismo ele faz sentido. Não existe comparação entre Jesus Cristo e os fundadores das outras grandes religiões. Conforme já mencionado, alguns, Buda, Maomé, todos morreram propondo ao homem um caminho para encontrarem a verdade, ou seja, uma religião para ligar o homem a Deus. Porém, só em Jesus foi apontado o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele não é um caminho, nenhuma verdade. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus se intitula o próprio Deus. João capítulo 10, verso 30. Então, de nenhuma maneira, qualquer líder religioso pode ser comparado a Jesus, porque Jesus, ele é Deus. João capítulo 10, verso 30. Jesus é o centro das Escrituras. Lucas 24, 26 e 27 e João 5,39, conforme já falamos. Jesus é o centro da história. A história da humanidade foi dividida antes e depois dele. Jesus é a lente pela qual devemos ler a Bíblia. Isso é muito importante termos em mente. Toda a Bíblia fala de Jesus. O Velho Testamento aponta para Cristo, o Novo Testamento também aponta que ele veio em breve, voltará. Precisamos ler a Bíblia, ao pedirmos a iluminação pelo Espírito Santo, lermos pela lente de Cristo. Por isso que muitos aconselham, ao estudarmos a Bíblia inteira, ao lermos a Bíblia inteira, começarmos pelo livro de João. Lermos o livro de João e depois começarmos lá de Gênesis, para termos a ideia que Cristo ele é o assunto principal da Bíblia e pelo qual devemos ter a ideia do Antigo e do Novo Testamento. Jesus disse, João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é Jesus? A pergunta desta pré-aula e desta quinta aula para os juvenis. Quem é Jesus? Jesus, ele não é um caminho. Jesus, ele é o caminho. Jesus não é apenas mais uma verdade, como pregam os secularistas, os pluralistas. Jesus, ele é a verdade. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Não chegaremos ao céu se não for através de Jesus. O pastor norte-americano Paul Washer, ele em uma das suas citações, ele disse o seguinte: Jesus não é tudo o que precisamos, ele é tudo o que temos. Jesus não é o que eu preciso, Jesus ele é tudo o que eu tenho. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é tudo que eu tenho, não é tudo que eu preciso. Só em Cristo eu vou encontrar a salvação. E o que é a salvação? Através da morte de Cristo, eu ganhei o direito à salvação. Mas o que é a salvação? É o que estaremos estudando na próxima pré-aula. Que Deus